quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 19. Todos os textos que já foram lidos nessa noite nos levam a refletir sobre a importância da palavra de Deus. Salmo 119, que exalta a excelência da palavra, da lei divina, as leituras que já foram feitas, o depoimento dos nossos irmãos gideões e mais uma vez agora o Salmo de número 19, a pastoral que você recebeu do boletim hoje, e tudo isso para que você ame a palavra do Senhor, que você pratique a palavra do Senhor. A mensagem nessa noite tem por esse título: a revelação geral e especial de Deus. A revelação geral e especial de Deus. A uma só voz, igreja, leamos o Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se tem algo que a humanidade jamais poderá cobrar de Deus, é isto: que Deus nunca falou com o homem. Algumas pessoas podem dizer assim: nunca ouvi falar de Deus. Claro que nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da pregação, e vamos falar daqui a pouco da revelação especial, mas tudo que Deus criou, toda a criação do nosso amado Deus, ela aponta para um Criador. É claro que há um esforço enorme para tentar negar isso. Há muitos que vão declarar que Deus não existe, que este mundo criado é fruto de uma grande explosão, que é fruto de uma casualidade, que o mundo que nós habitamos, bonito, claro que já sob efeitos de muitas questões, ele está se deteriorando, mas o mundo criado, a natureza, os céus, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais que poluam todo o campo, os peixes no mar, as aves dos céus, as pessoas acham que todas essas coisas é obra do acaso. Mas nós sabemos que há um Deus, o Criador dos céus e da terra, que está por trás de tudo isso. Portanto, a humanidade, ela é indesculpável. A humanidade era indesculpável, ela jamais poderá dizer assim: eu nunca ouvi falar de Deus, do Criador. Às vezes ele pode nem saber o nome. Não é possível.
Uma vez conversava com uma pessoa que ainda não servia a Deus, e ela diz assim: olha, eu não tenho como entender tudo isso, mas não é possível que isso aqui é fruto de uma explosão. Há alguém por trás disso. Eu falei: e tem mesmo. É Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Para vocês terem uma ideia como é precioso e como nós precisamos defender isso com todas as letras, se você não crer em Gênesis, é claro que ninguém fará isso aqui, por favor, não me acusem de herege. Se você tiver algum fio de dúvida do relato de Gênesis, pode jogar fora a sua Bíblia. Porque você já comprometeu todo o Evangelho. E muitos tentaram. Até hoje há um grande debate no campo da teologia, no campo liberal, de tentarem dizer o quê? Vocês creem na narrativa bíblica do criacionismo? Nós sabemos que o nosso mundo não é fruto de uma mega explosão, de uma casualidade, de origem das espécies, mas nós cremos em um Deus criador, que na eternidade, no conselho da Trindade, nos tempos eternos, Ele decidiu criar todas as coisas. É interessante que o escritor aos Hebreus diz que Ele não só criou a terra, mas que Ele criou o universo. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu não sou muito apaixonado por esses temas galácticos, se tem vida em outros planetas, eu não vou entrar nesse detalhe, mas de uma coisa eu sei: todo o sistema do universo, tudo que existe fora do planeta Terra, se existe, como nós já estudamos e muita coisa foi comprovada, é por uma única razão: para que a Terra funcione harmonicamente como Deus criou ela, desde o primeiro dia até o último dia. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo agora. Isso nunca parou. A Terra está girando ao redor do Sol. Isso demora um ano, isso nunca parou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, as estações estão confusas, mas não é porque Deus falhou e a criação de Deus está falhando, mas são consequências e efeitos colaterais do pecado que afetou a humanidade, porque a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que até a natureza está gemendo. E não é nada de mãe natureza que está com raiva, que está revoltado. É o homem que está destruindo a casa que Deus deu para ele. Nós fomos conclamados por Deus na pessoa de Adão para sermos o jardineiro, para sermos o mordomo, para cultivarmos e guardarmos o jardim, mas nós estamos destruindo todas as coisas. E este salmo, Davi começa exaltando, sobretudo do verso 1 ao versículo 6, as coisas criadas. E eu queria te convidar, meu irmão, enquanto nós vamos rapidamente trabalhar nesse salmo, primeiramente na parte que fala da revelação geral de Deus, que você tentasse imaginar aquilo que você já viu, aquilo que você já contemplou, lugares lindos que você já visitou, imagens que você já assistiu. Tenta imaginar essa beleza do Senhor. Se eu pudesse agora, não combinei com a mídia, não vou fazer isso com eles, não daria tempo. Mas nós colocaríamos uma foto linda do céu aqui agora. Essa arte está linda, revela ali aquelas montanhas, o horizonte, você já pode ter um vislumbre, mas tenta imaginar a palavra de Deus declarando assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Você já contemplou o céu, meu irmão? Você já contemplou? Seja ao amanhecer, seja no entardecer, seja numa lua, à noite com aquela lua maravilhosa. Pastor, mas aqui em São Paulo é tão poluído que raramente a gente enxerga as estrelas. Eu sei, por isso que você às vezes precisa passear, vai para o interior, vai para o litoral, e você sai assim no quintal, não fica só dentro de casa, né? Como a gente tem falado muito aqui, saia das telas, vai contemplar a beleza do Senhor, e você fará assim: meu Deus, como é lindo, obra dos teus dedos, Senhor. Eu gosto muito do Salmo 104, leiam o Salmo 104, e lá tem um versículo que diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas as fizestes com sabedoria. Você pode ter certeza então que os céus, eles proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa rotina que muitas vezes passa desapercebido de nós, inclusive o escritor, ao Eclesiastes, o pregador, ele até fala lá de uma mesmice, de uma rotina. Sabe que tem gente que acorda, e amanhã, se Deus permitir, faremos isso,
E tem gente que diz assim, não tem nada de novo debaixo da terra. Todo dia é a mesma coisa, eu acordo, eu tomo café, eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu fico em casa, aí eu almoço, depois à tarde eu faço alguma coisa, aí chega a noite, eu janto, assisto alguma coisa, vou para a cama, durmo, e no outro dia eu acordo. Ô, vida chata! Tem gente que vive assim, não celebra essa rotina. Tem um fenômeno acontecendo todo dia, algumas vezes a gente contempla, outras vezes não. A gente sabe que a expressão nascer do sol e pôr do sol é uma forma poética de dizer, porque o sol não nasce, não é verdade? E nem se põe. Mas é bonito, você talvez fale, gosta de ver o sol dando os seus primeiros raios, surgindo lá no horizonte. Mas quantos aqui não gostam? Eu amo isso, quando viajo com a minha família, de ficar às vezes num lugar e ver o entardecer, e ver o sol declinando, descendo, desaparecendo atrás da montanha ou no mar. É maravilhoso, isso é tudo obra do Criador, é obra de Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a dinâmica de um dia, a dinâmica da noite, tudo isso aponta para um Deus Criador. Mas há muitos que ainda não creem nisso. Interessante que é uma palavra que é pregada, não com palavras, porque como diz aqui, eu estou até cometendo o equívoco, não é uma palavra, mas é uma linguagem sem palavras, por isso que o verso 3 diz, não há linguagem, não há palavras, você não escuta nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz do Criador. Eu gosto muito do Salmo 29, o Salmo 29, se você puder ir comigo aí rapidamente nele, ele fala da voz do Senhor, ele diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. A revelação geral de Deus revela tudo isso para nós. Um texto que eu quero também que você leia comigo, e voltaremos aqui, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ali quando está falando de um momento terrível, em que o Senhor entrega aos homens aquela disposição totalmente reprovável, e ali nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, registrando para nós aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, e diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus é o Criador de todas as coisas, e você e eu podemos contemplar. Nós que já servimos ao Senhor, nós temos mais do que obrigação, nós temos que fazer isso também como gratidão. Para de murmurar, para de reclamar do dia, para de reclamar do tempo, e começa a dizer obrigado, Senhor, pelo sol. Hoje ele está escondido, ele não apareceu, as nuvens o encobriram, mas eu sei que ele está lá, de forma até linda. O Salmo de 19 diz que o sol é comparado com um noivo. Eu sei que na tradição ocidental é a noiva que tem todo o centro das atenções, mas na cultura do povo no passado, o povo hebreu lá do povo judeu, era o noivo que era o herói. Tudo bem, irmãs, não vamos mudar isso, tá? Fiquem tranquilas, vocês continuarão entrando lindamente no casamento. Até tem casamento hoje que o noivo entra também, mas a gente é da época que o noivo já ficava lá na frente, né? Eu entrei também no meu casamento, fiquei todo medroso lá, mas entrei, né, com a minha família. Mas naquela época,
O ápice do casamento era o noivo. Isso tem tudo a ver também com Jesus, que é o noivo. A igreja é a noiva. E aí o salmista usa de forma linda, a poesia hebraica mostra isso, ele usa o noivo comparando com o sol, e diz que o sol, ele percorre o seu caminho, ele desfila todo dia. Ele percorre o seu caminho até se pôr do outro lado. Esta é a revelação geral de Deus. Todos estão acessíveis a ela. Alguns blasfemam. Alguns dizem não tem nada de bonito. Alguns acham que é obra do acaso. Alguns acham que a teoria da evolução é a mais sensata do que a própria ideia da palavra. Vocês percebem? Não é nenhuma lei ainda comprovada, é uma teoria. É uma teoria, não é uma lei. E nós cremos na lei da palavra do Senhor, de que o Senhor é Criador, e que o Senhor Jesus mesmo declarou que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Deus também nos agraciou com a sua palavra. Nós somos um povo muito abençoado, porque você pode contemplar as maravilhas do Senhor, quando você canta o hino 26, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Ele é grande mesmo. Mas o Senhor te agraciou, sabe, com uma coisa especial, e com o Espírito Santo você pode se apropriar das maravilhas dessa palavra, que é a lei do Senhor. Você ama a palavra de Deus? Vocês viram, e nós sabemos que além dos nossos irmãos gideões, quantos outros trabalhos são realizados? A obra missionária, o evangelho sendo pregado, as escrituras sendo traduzidas, mas ainda o desafio é muito grande. Saindo um pouco do assunto, mas em tempo, essa semana, quando eu estava gravando os programas que vão ao ar ainda do Missão Mundo, eu conversava com um pastor, e ele me trouxe uma estatística da nossa igreja. A IPB hoje tem nos campos missionários mais de 300 missionários. Louvado seja Deus! Só que tem um problema. Os nossos irmãos que estão no campo estão envelhecendo. Eles vão se aposentar. Vão voltar para casa. Quem vai ocupar o lugar deles? Você? Não, pastor. Me erra aí, pastor. Eu acho que é o que está atrás de mim, é o que está do meu lado, é o que está na minha frente. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você pode ser um missionário servindo ao Senhor como Gideão. Você pode fazer a obra do Senhor. Desculpa nós não temos para dar. A minha igreja não tem programa evangelístico, a minha igreja não faz nada na área de missões. É um problema sério, isso recai sobre o pastor, sobre a liderança da igreja. Temos sim que desenvolver isso, mas você não vai poder dar essa desculpa diante de Deus, quando fala assim, eu não preguei, Senhor, eu não evangelizei, Senhor, eu não falei do teu amor, porque na minha igreja não tinha programação voltada para isso. Você não precisa de programação da igreja para ser sal e luz. Você precisa é ser sal e luz. Você precisa pregar o evangelho, e talvez o Senhor vai te usar aonde você está, floresça onde você está plantado. Quando Jesus chamou Levi na coletoria, e falou para Levi assim, segue-me, e ele irresistivelmente atendeu o chamado, sabe o que Levi fez no dia seguinte? Convidou todos os publicanos, os colegas de trabalho dele, deu um jantar na casa dele, porque ele trabalhava com publicanos, ele era cobrador de impostos. Então, se você é do meio da educação, prega o evangelho para os seus colegas da educação. Você é do meio da saúde, prega o evangelho no meio da saúde. Você trabalha numa empresa, você trabalha numa escola, você trabalha de profissional liberal. Aonde Deus te levar, pregue. Porque essa é a revelação especial que Deus nos deu. E eu quero olhar com você agora, então, a segunda parte do Salmo 19. Olha comigo lá, a partir do verso 7. Há uma dinâmica interessante aqui no Salmo 19, agora a partir do verso 7, porque ele faz, para cada versículo, nós temos duas afirmações qualificando a palavra e dois resultados que a palavra opera no coração de cada um de nós. Isso eu espero que você esteja experimentando. Eu tenho experimentado e eu creio que você também tem experimentado, meu irmão, minha irmã. Então a palavra de Deus começa no versículo 7 dizendo assim, a lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita.
E depois eu vou pular, propositalmente eu estou pulando a linha de baixo. Depois vem uma outra palavra que qualifica as escrituras aqui. O testemunho do Senhor é fiel. Então nós já podemos afirmar o seguinte, que na revelação especial de Deus, Deus está afirmando para você, que a palavra dele, ela é perfeita. Nós cremos na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus. Ela não contém erros, ela não contém falhas. Mas eu já ouvi falar de a versão não bate com a versão. Nós sabemos que pode existir essas contradições, mas eu creio no que está escrito lá em 2 Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não duvide disso nunca, meu irmão. Não duvide disso nunca. Mas eu fiz um estudo, sabe? Parece que está tendo uma contradição. Às vezes você vai encontrar algumas aparentes contradições, as versões. Qual versão que eu sigo? Eu gosto muito de um meu professor no seminário que falava assim, querido, leia todas as versões, leia as melhores versões, certamente, se você puder entender. Mas não fica preso, para quem é estudante de teologia, para os pastores, para quem se afadiga na palavra, isso é um assunto muito importante, porque nós temos que instruir a igreja. Mas cuidado, meu irmão, se você se perde com essas coisas e perde o melhor. Deixa de ficar com a parte boa, porque o texto está falando para nós aqui que a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Mas o que essa palavra de Deus opera no nosso coração, de acordo com o verso 7? Ela restaura a alma. Você conhece alguma outra coisa que pode restaurar a alma do ser humano? Não existe. É por isso que Hebreus 4,12 diz o que mesmo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Ela é a única que divide o indivisível, ela divide a alma. Você pode marcar uma consulta no cardiologista, no ortopedista, no neurologista, você pode ir em qualquer especialista, mas tenta no seu convênio médico ou no SUS, ligar lá e falar assim, eu quero marcar uma consulta com o médico da alma. Eles vão rir de você. Eu falo assim, eu acho que você ligou no lugar errado. Mas eu te apresento nessa noite, porque a maioria já conhece aqui. Sabe quem é o médico da alma? É Jesus. É aquele que declarou para aquele pastor que testemunhou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor, ela restaura a alma. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela dá sabedoria para as pessoas simples. Eu estava voltando sexta-feira para São Paulo com o Armando, e falávamos pelo caminho que às vezes a gente fica impressionado, que às vezes uma pessoa, e não estou com isso aqui diminuindo o irmão, a irmã, usando essa terminologia, irmãos às vezes que não completaram os estudos, irmãos que têm cultura de leitura pela Bíblia, tem gente que aprendeu a ler na Bíblia, mas que você senta para conversar com esse irmão, com essa irmã, você fala, meu Deus, eu fiz 10 anos de teologia e essa irmãzinha aqui com 5 minutos acabou comigo. Sabe por quê, gente? Não é por causa disso que a gente não vai estudar, que os pastores não vão se preparar, porque o Espírito Santo, Ele capacita, Ele nos fará lembrar de todas as palavras, é Ele que nos guia, Ele é o professor dos professores. Então você pode sim ser um homem que ama a palavra, uma mulher que ama a palavra e experimentar a sabedoria que dela provém. O Salmo continua e o verso 8 trabalhará conosco mais 2 coisas que qualificam a palavra. Primeiro diz, os preceitos do Senhor são retos. Vai completando aí, ó. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Agora o 8 diz, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro. E como consequência dessas qualidades da palavra de Deus, o que acontece no coração do homem e da mulher? Alegra o seu coração, ilumina os seus olhos. Já foi lido nessa noite, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A humanidade não observa a palavra. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados. A humanidade anda nas trevas. Por isso que muitas vezes não consegue nem reconhecer na criação que há um Criador. Não consegue discernir as coisas do Senhor pela palavra, mas por isso a palavra precisa ser pregada. Vocês viram nessa noite um dos testemunhos dizendo que no primeiro momento aquele irmão não entendeu nada. Isso certamente já aconteceu com você. Mas o Espírito Santo vai falando, vai trabalhando, de repente coloca alguém do seu lado, parecendo com a história do Felipe, pregando o evangelho no deserto, quando o etíope estava lendo o livro do profeta Isaías, e Deus mandou o Felipe se aproximar do carro, e aí Felipe perguntou, entendes o que você está lendo? E ele falou o que para ele? Ninguém me explica. Você já imaginou, eu já preguei sobre isso aqui, estou repetindo.
Você já imaginou se essa semana você de repente chega no setor da sua empresa lá, ou na escola, e vê alguém com uma Bíblia, com o Novo Testamento, quem sabe ganhou o Novo Testamento dos Gideões, que legal você está lendo, está entendendo alguma coisa? Pois é, ninguém me explica. Aí você diz, mas fica tranquilo, Deus vai mandar alguém. Deus vai mandar alguém para te explicar. É você! Como assim Deus vai mandar alguém? Deus já mandou! É você que vai explicar. Mas a minha agenda não tem espaço. Arruma espaço. Porque se você não pregar o Evangelho, nós temos que lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não tem espaço para você ensinar a palavra de Deus para alguém. Cancela seus compromissos, reprograma a sua agenda, mas abre espaço para alguém que quer ouvir a palavra. Porque a fé vem pela pregação. Essa palavra de Deus é maravilhosa. Você pode ler com mais calma depois esse salmo, mas o verso 9 diz, mas duas coisas que qualificam a palavra. O temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros. Então, se você se apropriar dessa palavra, dessa revelação especial, você vai permanecer para sempre, segundo o verso 9, e todos os juízos do Senhor são igualmente justos. Então, os versos 7, 8 e 9 qualificam a palavra de Deus. Eu vou mais uma vez falar, para ficar claro. As qualidades da palavra de Deus de acordo com os versos 7, 8 e 9. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros. Essa é a palavra de Deus. Agora, Davi, ele quis aqui comparar com uma coisa muito poderosa, então ele diz assim, as palavras do Senhor que saem da sua boca são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você ama a palavra de Deus dessa forma? Eu já compartilhei também num ano passado, ou retrasado, no dia da Bíblia, aqui na igreja, um vídeo que eu assisti há muitos anos, de um grupo de chineses que receberam a Bíblia. Jogaram caixas, madrugada foram buscar lá na praia, as caixas foram boiando, e eles foram guardando a Bíblia, e eles fizeram uma reunião secreta, e aí uma mulher ganhou uma Bíblia. Na hora que aquele missionário colocou a Bíblia na mão daquela mulher, ela começou a tremer. Mas tremia assim, de um jeito que parecia que ela ia passar mal, e ela começou a tremer, e ela começou a falar, desde a minha infância, eu vejo falar desse livro, eu achei que eu ia morrer, sem vê-lo na minha mão, mas agora eu tenho uma Bíblia, é como se eu estivesse segurando uma barra de ouro nas mãos. Quando você pega a sua Bíblia, é uma barra de ouro que você tem aí, meu irmão? Tudo bem que você pode falar, a minha está no celular, pastor, a minha está no tablet, que seja, mas ela está no seu coração? Ela está no seu coração. Para você a palavra de Deus vale mais que ouro? Para você a palavra de Deus é mais doce que os favos de mel? Às vezes a palavra de Deus será amarga, por isso que Deus falou para o profeta Ezequiel, come os rolos do livro, no começo vai ser gostoso, parece com mel, mas no final vai amargar, porque era uma mensagem de juízo, mas é a palavra de Deus. E depois de tudo isso, de contemplar as maravilhas do Senhor, de saber que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que toda essa beleza do dia, do sol nascendo e se pondo, da lua, das estrelas, de toda a criação apontando para Deus, da palavra de Deus que é a revelação especial para nós, nós somos então confrontados por essa palavra. Essa palavra nos confronta, e aí acontece o que vem na sequência, verso 11, além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Você não perderá nada, meu irmão, minha irmã, guardando a palavra de Deus no seu coração. O verso 9 do Salmo 119 fala especificamente aos jovens, claro, porque é uma fase bonita, mas uma fase perigosa. Então, jovem, abre os olhos, abre o coração. De que maneira você conservará puro o seu caminho? Observando a palavra, mas não é somente para os jovens, é para todos nós. O verso 11 do Salmo 119 diz o quê? Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa orar também como o salmista fez no verso 18 do Salmo 119, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Você pode ficar fascinado com as belezas, com as maravilhas do Senhor, mas fique mais fascinado ainda com as maravilhas da lei de Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus, e esta palavra vai nos confrontar, e é por isso então que Davi, caminhando para os últimos versos deste salmo, ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Alguém aqui consegue discernir as próprias faltas? A gente faz oração de confissão, a gente pede para que o Senhor nos sonde, que o Senhor vendo se em nós algum caminho mau, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Porque se eu pedisse para você fazer agora um autoexame, e a Bíblia faz isso em alguns momentos, examinai-vos a vós mesmos, no momento da ceia, mas a gente não consegue enxergar tudo. Tem coisas que estão escondidas dentro do nosso coração, e só o nosso Deus que pode prescrutar esses lugares. Por isso que ele fala assim: Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Será que tem alguma falta aí em você que está escondido? Que você nem está percebendo, mas você pode orar nessa noite assim. E ele lembra uma coisa que, dentre tantas outras, mas ele está preocupado, talvez por ele ser rei, guerreiro. Recentemente nós estudamos toda a vida de Davi aí na série dos grupos familiares, e nós vimos as vitórias e as derrotas de Davi. Davi teve alguns problemas sérios com relação à glória, sucesso, fama, poder. E olha o que ele pede aqui: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande tribulação, transgressão. A soberba, ou uma outra palavra que você queira colocar aqui, o orgulho, para alguns, está na lista, no topo da lista dos nossos pecados, porque você não, com orgulho você comete todos os outros pecados. Com o orgulho você tropeça em todos os outros mandamentos do Senhor. Por isso que você tem que orar: Senhor, me livra da soberba, eu não sou nada, eu não sou digno de nada. Senhor, a toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Eu quero estar nos Teus pés, Senhor. Eu não posso me exaltar. Eu não tenho dignidade nenhuma, mas em Ti eu sou mais que vencedor. Mas livra-me da soberba. E quando ele fala isso, fechando o salmo, e eu gosto muito, às vezes, nas minhas orações, geralmente quando eu prego, eu uso muito as palavras do versículo 14. Se você contempla as maravilhas do Senhor, da criação, da revelação geral, se você se apropria das verdades da palavra de Deus, da revelação especial, se você tem a lei do Senhor no seu coração, se Deus está trabalhando em você, o que é que vai sair da sua boca a partir desse momento? Porque não seria, irmãos, perdoe-me pela liberdade, um contrassenso, para não chamar de absurdo, um homem, uma mulher que lê a Bíblia todo dia e sai só lixo da boca dele? Eu acho estranho. Você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, mas na hora das suas relações no dia a dia, palavras que não devem ser repetidas. Da onde vêm essas palavras? Tem alguma coisa errada, ou está lendo errado a Bíblia, não está meditando como a palavra de Deus diz, porque se você, meu irmão, se você, minha irmã, está com o coração cheio da palavra, porque a Bíblia diz que o coração, que a boca fala, bom, o que está saindo na sua boca? Há muito tempo atrás, uma pessoa teve a honestidade de falar assim comigo: pastor, ora por mim, eu sou boca suja. Eu falo muito palavrão durante a semana. E o senhor não imagina a luta que eu enfrento quando eu vou para a igreja no domingo. Porque eu morro de medo de um dia soltar um palavrão dentro da igreja. Porque eu falo muito palavrão. Ora por mim, pastor. E eu falei: eu vou orar. E um tempo depois ela me procurou e falou assim: pastor, eu ainda preciso vigiar. Preciso lembrar das palavras do Senhor. Põe guardas na minha boca. Mas o Senhor está purificando os meus lábios. Porque eu estou comendo a palavra. Quanto mais você tiver de palavra, sabe o que é que vai sair da sua boca, meu irmão? Até num momento engraçado, até nas suas brincadeiras, as suas brincadeiras serão... Opa, eu não posso falar isso. Mas por que eu não posso falar isso? Porque a palavra de Deus é contra isso, então não vou fazer essa piada. Eu posso ser uma pessoa simpática, eu posso ser uma pessoa até engraçada, mas você vai estar sempre pautado pela palavra. E é por isso então que as suas palavras precisam ser como essas, e eu convido você para ler comigo, encerrando a mensagem nessa noite, do versículo 14 do Salmo 19. Vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mais uma vez.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Tudo que Deus criou é lindo e maravilhoso. A humanidade é indesculpável, mas Deus também se revelou a nós através da sua palavra, que é perfeita, que é fiel, que é reta, que é pura, que é verdadeira, e que restaura a sua alma, te dá sabedoria, te traz alegria como nenhum outro lugar você vai encontrar. São os tesouros da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.